Não há novidade nenhuma que Soseki Aizen seja muito poderoso, ainda mais depois que ele se fundiu com a esfera Hogyoku. Hogyoku, um experimento criado por Urahara, mas também por Aizen. Há 200 anos atrás, Urahara fazia uma pesquisa baseada em quebrar os limites existentes na barreira entre Hollows e Shinigamis. E Aizen, na época, tenente do 5º Esquadrão, comandado por Hirako Shinji, também pesquisava o mesmo. Os dois construíram então o Hogyoku, uma esfera que teria esse objetivo, o de quebrar as barreiras. Urahara pesquisava por ser um cientista e querer sempre desafiar os limites da ciência. Aizen também tinha o mesmo desejo, afinal ele era um cientista, porém ele queria o Hogyoku para o transformar em um ser superior e que pudesse mudar o mundo ou sentar no trono dos céus. Galera, nessa época, o Aizen ele sabia que ele não podia testar o Hogyoku em si mesmo sem ter confirmações seguras. Foi por isso que ele usou os Visages e fez aquela experiência de holoficação neles e também criou o Branco, que foi um Hollow criado artificialmente com almas tanto de pessoas normais, almas normais e almas de Shinigamis. 100 anos depois, elaborou então um plano junto a Gin e Kaname para fazer com que o Hogyoku de Urahara fosse coletado por ele, para alimentar o seu próprio Hogyoku que na época estava adormecido e incompleto. Tudo isso aconteceu, galera, no arco do ataque à Sociedade das Almas. Então, Aizen, depois de ter conseguido o Hogyoku de Urahara, vai para o Ecomundo e lá monta um exército de Arrancars, Hollows que quebraram a barreira e se tornaram mais semelhantes aos Shinigamis. Aizen chegou à conclusão que sim, o Hogyoku funcionava para esse propósito. Porém, galera, descobriu algo mais profundo do que só isso. Ele descobriu que o Hogyoku era uma espécie de pedra dos desejos. Ele catalisava os desejos daqueles que estavam em sua volta e os tornava realidade. É só vocês lembrarem, Urahara, quando coloca o Hogyoku no corpo Jigai da Rukia, começa a acontecer fenômenos diferentes ao redor da Rukia. Por exemplo, o Sado ele desperta os seus poderes de Fullbringer junto com a Orihime. Aizen decide se fundir com o Hogyoku, pois partindo do ponto de vista que a esfera realiza os desejos do coração, então ele realizaria o desejo do coração de Aizen, que era se tornar um ser superior aos Hollows e aos Shinigamis. Traduzindo, Aizen queria ser um deus. Galera, então, no momento que Aizen se torna um ser supremo, em que ele quebra todas as barreiras existentes entre as duas raças, ele vence a morte, se tornando imortal. E é interessante aqui como a morte ela tem um grande significado, porque a morte é o lema dos Shinigamis e os Hollows são as almas que acabam por manter o ciclo de morte, pois eles caçam outras almas. E aqui nesse contexto, Aizen venceu a morte. Ele se tornou alguém imortal, alguém muito superior aos Hollows e aos Shinigamis. Aizen, galera, vence todos. Sim, ele vence o Gotei 13 e depois vence o Urahara e o Isshin. Porém, ao perceber isso, galera, ele se sentiu desapontado, pois ao mesmo tempo que ele se sentia invencível, ele se sentia muito feliz por estar naquele estado supremo, ele também se sentia triste porque não havia ninguém que poderia levar ele ao limite de testar os seus poderes novos e trazer aquela confirmação. Pô, será que eu sou realmente um ser superior? Será que eu realmente virei um deus? Então, ele dá uma chance a Kurosaki Ichigo, que era o ser em potencial a quebrar as barreiras entre Hollows e Shinigamis e se tornar um ser superior, galera. O Ichigo, galera, em Bleach, vocês veem que ele possui os poderes Hollows e os poderes de Shinigamis. Hoje em dia, com toda a bagagem que a gente tem do mangá, das informações, das novelas, a gente vê que o Ichigo é o candidato perfeito a se tornar um novo Rei das Almas. Aizen então sabia que Ichigo era o ser que mais tinha capacidade de quebrar as barreiras entre Shinigamis e Hollows mais facilmente, de uma forma natural, sem precisar de um impulsionamento do Hogyoku. Aizen dá essa oportunidade para Ichigo e vai em direção a Karakura, onde forjaria a Oken, chave do Palácio do Rei das Almas, para quem não sabe. Temos então a traição de Ichimaru Gin, que até aquele momento só estava observando todo o desfecho sem fazer nada de tão relevante. Então Gin desfere um golpe mortal
que fere Aizen mortalmente. Agora, galera, uma curiosidade. Aizen teve várias evoluções, todas as vezes que fora levado ao seu limite. Quando isso acontecia, seu coração ansiava mais e mais poder, e assim o Hogyoku realizava. Então era basicamente o seguinte: toda vez que o Aizen tomava um dano, colocava ele mais próximo da morte, o coração dele começava a desejar mais e mais poder, porque ele não queria morrer. E então é morto cruelmente, galera, e assim Aizen se torna o ser supremo que ninguém conseguiria parar. Então é aí que chega Ichigo em um estado totalmente diferente, mais velho e poderoso. Bem, galera, eu não vou contar toda a luta, mas segue aquilo que eu disse. Ichigo pressionou muito Aizen, humilhou tanto fisicamente e também feriu seu orgulho. Ele não suportava estar sendo superado por um humano. Mesmo Ichigo tendo lançado o seu Mugetsu, Aizen continuava a evoluir, mas dessa vez foi parado por Urahara, que anteriormente havia escondido um selo dentro do seu corpo. Então, galera, aqui temos um combate mental entre os dois, Urahara e Aizen. Aizen queria ser um vencedor, ele queria poder para subjugar o mundo, ele não suportava as coisas como elas eram. Ele queria ser um deus e criar um mundo a partir de como ele imaginava que o mundo deveria ser. Porém, galera, ao fazer isso, ele estaria quebrando os pilares construídos por milênios atrás, seja com a separação dos mundos ou com a subjugação do Rei das Almas. Ele conhecia a verdade, ele já havia visto o que a Soul Society escondia. Porém, nem mesmo Urahara, que era um cientista e queria quebrar os limites da ciência, nem ele poderia mudar as coisas. Mas também isso pode ser interpretado daquela forma. Urahara não queria que o mundo mudasse, pois assim ele poderia continuar fazendo seus experimentos embaixo da hipocrisia da Soul Society, sem que ninguém soubesse de nada. Porém, isso tudo é só especulação minha, galera. O que vocês acham dessa possibilidade? Comentem aí. Bem, galera, tem gente que diz que o Aizen é muito apelão, que ele é ruim por não ter nenhuma fraqueza, ou por sempre sair por cima e não ser pego de surpresa em nenhum momento. Porém, eu não acho isso, ainda mais depois de tudo que eu disse. Galera, o Aizen é um vilão super desenvolvido e profundo. Para você entender o personagem, o leitor ele precisa ter essa compreensão profunda do personagem e da lore e do mundo de Bleach. Toda a motivação do Aizen tem a ver com a lore de Bleach. Então, galera, o vídeo foi esse, é o melhor em questão de conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês, bem completinho. Eu não falei no começo da introdução, mas se inscreve aí no canal, quem não é inscrito, tá, galera? Vamos alcançar os 1000 inscritos, é a nossa grande meta. Segue as nossas redes sociais e deixe o seu comentário aí, beleza? Ele vai ser muito importante para a continuação desse canal e para a produção de mais vídeos. Galera, obrigado, falou!